Fala moçada, como vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje na aula EAD vamos falar sobre uma das matérias mais cobradas em concursos públicos. Vamos falar, logicamente, de geometria espacial, sobre o tema pirâmides. Pirâmides, isso aí. O tema pirâmide é um dos temas de geometria espacial mais cobrados em provas quando se trata em matemática 3. E hoje, como não é diferente de outros concursos, a nossa prova também cobra esse tipo de questão. Mas calma, amiguinho, não vão se desesperar, porque eu vou estar auxiliando os senhores a como aprender a resolver umas questões a nível concurso público através apenas fórmulas. E é por elas que vão fazer os senhores abrir o seu campo de visão, seu campo de pensamento, para que você consiga fazer uma questão envolvendo pirâmides ou qualquer outra questão envolvendo geometria espacial, tá? A gente vai usar o mesmo método que a gente usou, tá? Aprendendo prismas, aprendendo cubos, paralelepípedos. Você viu que não é tão difícil quanto parece. E a nossa prova da Brigada Militar não é diferente. É bem tranquila. Eles pedem o conceito básico. Se você saber fazer o que eles pedem, que é o conceito apenas o básico, você consegue se dar bem na prova, ok? Vamos lá. Pirâmide, pessoal, nada mais é do que uma figura geométrica espacial, mais precisamente o poliedro. Ou seja, a pirâmide também tem esse nome. Se cair com esse nome também, não é mais um bicho-papão. Os senhores sabem que a pirâmide é um poliedro. Assim como a pirâmide, assim como um cone, um prisma, um cubo, um paralelepípedo, uma esfera, qualquer figura espacial, ela é chamada de um poliedro, tá? Então vamos falar agora do poliedro da pirâmide. A pirâmide ela é composta por uma base, tá? Deixa eu pegar aqui uma pirâmide que eu deixei para vocês prontinha. Até mesmo na questão. A pirâmide, tá, pessoal? Ela é composta por uma base. Você vê esse plano aqui em formato quadrangular. É uma base, ok? E une todas as faces laterais triangulares. Se você pegar essa ponta aqui e essa ponta aqui, ó, se você unir a um único ponto, você uniu uma face. Você já uniu esse lado aqui, agora só falta unir esse lado. Se você unir também junto com esses dois vértices, você faz também a face de trás. Já uniu esses três pontinhos para esse único ponto em comum. Se você ligar esse pontinho também aqui, você une outra face. E aqui também, né? Você uniu a quarta face. Então, um único ponto em comum, você consegue unir todas as faces laterais triangulares. Você vê aqui, ó, as frentes da pirâmide são em formatos de triângulo, por isso são faces triangulares. Em outros termos, a pirâmide, tá, é um sólido geométrico de base poligonal, ou seja, que possui todos os vértices num plano, ou seja, numa base. O que você está vendo aqui no fundo aqui é a base poligonal de um quadrado, uma base quadrangular. Poderia ser também uma base retangular? Sim, mas aí variaria de acordo com a questão que ela pede, o que ela apresenta, beleza? Sua altura, né? Ela corresponde, beleza? A distância entre o vértice, que aqui é o ponto principal, até a base de sua pirâmide, beleza? Aqui a gente tem a altura, ok? Observe-se que o número de lados do polígono da base, ela corresponde ao número de faces laterais da pirâmide. Por exemplo, se aqui o polígono aqui é de base quadrangular, tem quantos pontos aqui? 4, né? Logo, teremos quatro faces laterais triangulares. Uma aqui da frente, 2, 3 dos lados e 4 com a última dali de trás, ok? Bem tranquilo, né? Sem muito o que tá se enrolando, né? Tipos de pirâmide. Segundo as bases, tá? O número de arestas é que forma as pirâmides, correto? Então elas se classificam em várias. Elas podem ser quadrangulares ou retangulares, né? Dependendo da questão, onde você vai ter 4 faces triangulares laterais. Elas poderão ser, por exemplo, também uma pirâmide triangular, cuja sua base é um triângulo, certo? E se ela é um triângulo, ela tem 3 lados. Se ela tem 3 lados, logo ela tem 3 faces laterais triangulares. E também poderá ser também, talvez, até um triângulo
de base hexagonal, cuja a base é um hexágono. Se o hexágono ele tem seis lados, 6 pontas, então no nosso triângulo de base hexagonal teremos 6 faces triangulares laterais, ok? Mas só essas que existem, não? Não. Isso vai variar, como eu disse, de acordo com a figura geométrica plana que é a sua base. Pode ser um pentágono, pode ser um noneágono, pode ser, sei lá, um octógono, beleza? Um heptágono. Então, vai variar. Ok? Como, por exemplo, vamos pegar aqui uma pirâmide triangular. A sua base é um triângulo, certo? Vamos pegar aqui, ó, a base é um triângulo. Logo, eu tenho 4 faces laterais. Na verdade, eu tenho 4 faces. Ué, como assim, irmão? O triângulo tem 4 faces. Calma. Ou seja, eu tenho 3 faces laterais e uma face da base, que é a face que fica deitada, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma pirâmide quadrangular, eu tenho no total de quantas faces? 5 faces. Por quê? Tenho 4 faces triangulares laterais, mais a face que fica deitada na base. Ué, Léo, mas a base, a face da base é um quadrado, conta? Também conta, porque, né, é o que está constituindo, né, a existência daquela pirâmide. Então a gente pode, digamos, contar. Se for um pentágono, também é a mesma coisa. Tem 6 faces, 5 faces laterais, mais a face da base, que é o próprio pentágono. Ok? Então vamos lá, vamos às fórmulas. Pessoal, antes da gente começar a fazer as fórmulas, vamos pegar um exemplo de uma pirâmide e a gente saber a constituição de uma pirâmide. A aula não é de direito constitucional. A gente vai estudar sobre como conhecer cada ponto da pirâmide. Assim como a gente aprendeu no prisma, a gente vai aprender aqui na pirâmide. Eu não ia fazer, mas eu acho que é necessário para que os senhores possam estar massificando. Nesse momento, vou estar fazendo aqui com o meu cartãozinho de CPF. Acho melhor para fazer os desenhos geométricos. Uma pirâmide de base quadrangular, como todos conhecem. Eu não sou artista, talvez eu possa não fazer uma pirâmide bacana, mas o que importa aqui, né, é a informação. Vamos lá? Estou montando as faces triangulares num único ponto, que é esse aqui, o ponto da vértice. Vamos colar todas elas num único ponto, onde montaremos as nossas bases, as nossas faces triangulares. Essa aqui eu acho que não vai sair bacana. Espera aí, acho que eu tenho uma ideia. Acho que eu vou unir ela aqui. Não. Teria que puxar a pontinha um pouquinho mais para cá. Vamos unir ela. Calma que nós vamos fazer uma pirâmide decente aqui, pessoal. Para a gente entender certinho o conteúdo. Agora eu acho que vai. Vamos unir aqui nosso pirâmide. Tá mais ou menos, é isso aí. Então vocês veem que é uma pirâmide meio mal feita, mas é uma pirâmide, né? Vamos lá. Então, a composição dela é o quê? Todos já sabem que esse quadrado aqui dentro, a gente chama de quê? De base, certo? Ok? Base. A frente de um triângulo, a gente chama de quê? Face lateral. Ok? Face lateral. O único ponto em comum que liga todas as faces laterais chama de quê? Vértice. Isso aqui você já aprendeu. Se a gente tem uma vértice principal, as pontas a gente chama também de vértice. É o ponto em comum entre um segmento de reta e o outro, ok? Ó, um segmento de reta, outro segmento de reta,
outro segmento de reta. Se aqui é um segmento de reta, aqui também é um segmento de reta. Então, é um vértice também. Só que a gente chama desse vértice da base. Porque é o que liga as bases do seu tetraedro. Beleza? Depois, a distância entre o vértice e a base, a gente chama de altura. Ou seja, esse carinha aqui é a sua altura. Ok? E depois, se a gente tem os vértices da base e o vértice principal, o que liga aqui, esses pontinhos aqui, é o quê? Que é a mesma coisa que esse. A gente chama de aresta lateral. Ok? E aqui, se eu tenho a tua aresta lateral, a gente pega também essa parte e a gente chama também de aresta. Mas aqui é a aresta de base. Esse nome, pessoal, guardem. Esse nome, ele vai ser muito falado em questões, tá? E a aresta de base é como se fosse o equivalente ao lado do polígono. O que é polígono? É a figura geométrica plana. Aqui é só aresta de base. 2 arestas de base, 3 arestas de base, 4 arestas de base. Beleza? Esta é a constituição da pirâmide, onde cada parte da sua pirâmide constitui um nome específico para que você possa identificar na prova, ok? Agora vamos direto para as fórmulas. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos falar da nossa primeira fórmula. Vamos falar sobre a área lateral. Muitas das vezes, a área lateral é uma das partes de qualquer figura, né, geométrica espacial que nos assombra. Por quê? É a pior parte para se calcular. Na minha opinião, é a pior parte para se calcular. O volume não é tanto é que ele é uma quase praticamente ali uma fórmula universal para todas as figuras geométricas planas. A área total também não é, beleza? O que mata é a área lateral. Mas vamos lá, vamos fazer. A área da base também é bem tranquila, mas a área lateral é bem chata. Vamos começar. A área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais, ok? Todos já sabem, já estão careca de saber. Como, por exemplo, as laterais são sempre triângulos, né? A área de uma lateral é calculada como? A gente vai fazer aqui a área lateral. A área lateral, se a área da base for um triângulo, a sua área lateral vai ser calculada como? Vai ser calculada como AL, eu chamo de área lateral. O B eu chamo de base, beleza? É a base. O A a gente não chama de altura, tá? Tanto é que a altura é representada pela letra H. Essa aqui, na verdade, é o seu apótema. Apótema da pirâmide. Então, bota um AP pequenininho aqui, tá? Área lateral igual a base vezes o apótema da pirâmide sobre 2. Essa é a sua fórmula para pirâmides com base triangular, beleza? O que é um apótema da pirâmide e o que é um apótema da base? Os senhores têm que estar de acordo com essa regrinha em jogo, pois elas vão ser muito importantes para fazer uma questão. Vamos pegar um exemplo dessa figura que a gente vai fazer a questão futuramente? Vamos ver. Aqui a gente tem a nossa altura, né? Que é o ponto do vértice que liga até a base de uma pirâmide, ok? Aqui, logo, você vê que a gente forma o quê? Um triângulo retângulo, que a gente lembra daquela formulazinha do teorema de Pitágoras, lembra? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui, senhores, esse ponto se liga apenas na face lateral desse lado. Do ponto do vértice, aonde liga até o ponto médio de uma das faces do triângulo, repare-se que aqui é um triângulo. Aqui, essa linha vermelha, ela rachou esse triângulo no meio, formando 2 triângulos. Logo, eu tenho o ponto médio da vértice de uma face triangular.
Logo, essa ponta aqui onde rachou essa face lateral, eu vou chamar de apótema da pirâmide, ok? Logo, como se fosse a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui de dentro, que ligou a altura. Beleza? Logo, se eu tenho a altura aqui, eu tenho o apótema da pirâmide, aqui também tem que ter um nome, certo? Vamos agora pensar apenas na visão dessa figurazinha vermelha, tá? Eu tenho uma altura, tenho um apótema da pirâmide, então eu tenho que saber o nome daqui de baixo. E qual é o nome daqui de baixo, pessoal? Apótema da base, ok? Apótema da pirâmide, apótema da base. Logo, a sua fórmula aqui, ela pede o apótema da pirâmide, ok? Aonde fica exatamente a hipotenusa, tá? A hipotenusa aqui do seu triângulo retângulo, ok? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Sabemos, então, a área lateral das principais figuras geométricas espaciais da pirâmide, ok? Lembrando que isso aqui com a base triangular. Agora vamos pegar a fórmula da área lateral de uma pirâmide cuja base é um polígono qualquer. Se for uma base quadrangular, quadrilateral, hexagonal, pentagonal, ok? Qual é a fórmula que tu vai usar? Essa aqui, ó. Área lateral igual ao número de faces da lateral, número de faces, vezes a base, que seria a área da base, né? A área da base não, que seria o lado da base, vezes o apótema da base ou apótema da pirâmide, Léo? O apótema da pirâmide sobre tudo isso sobre 2, ok? Número de faces vezes a base vezes o apótema da pirâmide sobre 2. Essa é a sua área lateral, ok? Agora vamos para a área da base, que eu acho que é a mais fácil de todas, né? A área da base, pessoal, da base é a área da figura geométrica plana que está na sua base. Se a base da sua pirâmide for um quadrado, logo a área da base é L ao quadrado, L vezes L. Se a tua área da base, se tua base da tua pirâmide for sei lá, um retângulo, base vezes altura, certo? Se for um triângulo qualquer, a base triangular não regular, tá? Guarda esse nome. Se tua base for regular, é porque todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, se for uma região, né, parecida com quadrado, então é uma região quadrangular, porque todas as faces não, porque todos os campos são regulares. Se for o formato de um triângulo, você já sabe que é um triângulo equilátero, beleza? Então não confunda. Se for um triângulo qualquer, ou seja, não regular, vai ser base vezes altura sobre 2. Agora, se sua base triangular for regular, ou seja, ela é um triângulo equilátero, então sua fórmula da área da base vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um hexágono, se for uma base hexagonal, nossa, 1, 2, 3, 4, 6. Se for uma base hexagonal, logo vocês veem que é a área do hexágono, a sua área da base, logo vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que 6, não? Porque aqui você vai unir 6 faces triangulares equilaterais, beleza? Bem tranquilo. Então a área da base vai corresponder à área da figura geométrica plana que está constituída na base do seu tetraedro, ok? Vamos lá, pessoal, dando continuidade. A área total. A área total, eu acho que é a pior de todas, né? A área total nada mais é do que a soma da área da base com a área lateral. Muitas das vezes, uma questão, ela vai te dar o valor do volume
ela vai te dar o valor constituído para calcular a área da base, mas ela vai te pedir para fazer a área total. Mas ele te deu o valor da área lateral? Te deu alguma informação sobre ela? Não. Aí você, através das suas fórmulas, você vai ter que descobrir a área lateral, para aí sim você somar com a área da base e encontrar a área total. Eles adoram mexer com a cabeça do candidato, então fiquem de olho nessa situação, tá? Então a área total é a soma da área da base com a área lateral, beleza? Agora vamos saber sobre a área do volume. A área do volume, porra, tá de sacanagem, né? Peço desculpas. Agora vamos saber sobre o volume, tá? O volume, pessoal, nada mais é do que a área da base vezes o produto com a sua altura dividido por 3, ok? Então, volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Em muitos outros doutrinadores da geometria espacial, de matemática, né? Eles botam o volume como também 1/3 multiplicado pelo seu volume. É a mesma coisa, tá? 1 vezes V dá 1V. Ou seja, 1 vezes V... Deixa eu ver aqui, desculpa. Muitos doutrinadores, tá? Eles também gostam de usar essa fórmula, que é a mesma coisa que eu coloquei para vocês aqui em cima. Dizendo que o volume é 1/3 vezes a área da base com a sua altura. Porra, eu vou calcular 1/3? Não, porra, vamos multiplicar todo mundo aqui e deixar por 3, né? Ou seja, é como se tivesse um aqui e um aqui. 3 vezes 1 dá 3. Ó, 1 vezes a área da base vezes a altura da própria área da base vezes a altura. Logo deu a área da base vezes a altura sobre 3. Logo, seria mais fácil, eu, né, prefiro fazer nessa fórmula. A área da base vezes a altura sobre 3, ok? Esse é o volume. Agora vamos falar sobre o apótema. Também temos o nosso cálculo da fórmula do apótema. Agora vamos falar do apótema. Lembra que eu falei do carinha chamado apótema? Vamos lá. Vamos fazer uma pirâmide rápida aqui. Mal feita mesmo, só para os senhores entenderem. Aqui unir todo mundo, certo? Aqui dentro eu falei que a ligação entre o vértice e a base de uma pirâmide eu chamo de altura. E aonde eu corto uma face lateral dessa pirâmide, eu praticamente racho uma face lateral triangular em 2 triângulos, certo? Aqui eu tenho a sua altura e aqui eu tenho um nome e aqui tem outro. Todos já sabem que aqui eu chamo de apótema da pirâmide e aqui embaixo eu chamo de, aqui onde tem essa linha, tá? Chamo de apótema da base, ok? E a gente tem um cálculo para isso, que é o nosso famoso teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a PM ao quadrado mais H ao quadrado, tá? Que se fosse ali a fórmula genérica e falsamente falando da A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, lembra? Esse ponto médio, pessoal, é o ponto médio que liga a face lateral aqui, ó. Tá? Ou seja, ponto médio entre a vértice e a rachadura da face lateral. Logo, esse carinha aqui é como se fosse o PM. PM, que é o ponto médio. Ponto médio é igual a o apótema da pirâmide. Aqui seria ter o apótema da base. Então, vamos fazer, tá, a fórmula da seguinte forma. Vamos fazer aqui, ó, apótema da base ao quadrado, ok? Igual o apótema da pirâmide ao quadrado mais a altura ao quadrado, beleza? Logo, esse aqui é o valor do seu apótema, seja ele para você encontrar o apótema da base, que seria A, Bzinho, ou o apótema da pirâmide, A, Pzinho, beleza? É o teorema de Pitágoras que você encontra dentro da sua figura geométrica plana, ok? Agora vamos para os exemplos. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Você que está com o nosso PDF da aula de hoje, você vai acompanhar comigo, tá bom? Uma pirâmide triangular regular, ou seja, sua base é um triângulo regular, todos os lados são iguais, logo é um triângulo equilátero. Opa, já sei então a fórmula da área da base, que é a área do triângulo equilátero, beleza? Tem uma aresta de base 3 centímetros e a altura 5 centímetros. Opa, aresta de base, todos já sabem o que é.
cada linha de segmento de reta da sua figura geométrica plana. Nesse caso, cada lado desse triângulo de base aqui tem 3 centímetros. Obviamente, por isso que ele é regular. Os lados são iguais, logo o triângulo é equilátero. E a altura, 5 centímetros. Vamos fazer a nossa altura aqui? Vamos fazer a nossa altura aqui. Ó, sua altura está aqui, ó. Fazer com a caneta vermelha, tá? Opa, fiz a frente aqui, que é a nossa apótema da pirâmide. Fiz ali a nossa altura. E agora aqui, ó, a apótema da base. Olha só, todo mundo já sabe, já. Um ângulo reto aqui, ó. Então, a sua altura é de 5 centímetros. Já tá até aqui, ó. Que maravilha. Nem precisei fazer. Determine a área da base e o volume. Ok? Bem tranquilo. Bem favorável. Vocês vão ver que a questão não é difícil. Ok? Vamos lá. Foi. Vamos guardar nossas informações. Ele quer a área da base, que é o volume. A gente já sabe que... A gente já sabe que a nossa aresta de base, botar aqui ARB, né? Aresta de base, tá? Vou aumentar um pouquinho para os senhores aqui, ó. É quanto? 3, certo? E a sua altura é 5. Apenas com essas informações você vai conseguir fazer todo o cálculo, beleza? Vamos lá, dando continuidade. Então, primeira coisa, vamos desenhar, fazer as fórmulas necessárias para a gente saber o que precisa ser resolvido ou não. Qual é a fórmula da área da base? Logo, a área da base é a fórmula de um triângulo equilátero. Logo, a sua área de base é o quê? A área de base, certo? Igual. Vou fazer com caneta que é melhor. A área da base é igual à área do triângulo equilátero, que é o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Opa! Então já fica fácil para fazer a área da base, né? Fica, né? Por quê? Eu não tenho os lados aqui? Cada lado não é 3? Só botar. Só substituir um lado aqui. A área de base igual. Quanto vale um lado aqui do triângulo? 3. Logo, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Terminou, Léo? Não, vamos fazer. Logo, sua área da base, 3 ao quadrado é o quê? 9, raiz de 3 sobre 4. Acabou, Léo? Acabou. Acabou. 9 não é divisível por 4. Logo, você já encontrou a sua área da base. Ok? Agora falta quem? O volume. De cara, né? Vamos ver qual é a fórmula do volume? Vamos ver. Vamos lá. Fórmula do volume. V é igual a área da base vezes a altura dividido por quem? Por 3. Opa! Eu tenho aqui os dados da área da base? Tenho. Tenho os dados da altura? Tenho, que é 5. Então, só substituir, né, pessoal? Bem tranquilo, né? A área da base é quanto? 9 raiz de 3 sobre 4. Vezes... Quanto vale essa altura? 5. Acabou aqui? Não. Esse 9 raiz de 3 sobre 4 é apenas a área da base. Então, temos aqui que dividir todo esse cálculo por 3 ainda. Eita, agora complicou, né? Complicou. Se você assistiu a nossa aula de raízes, de radiciação, bem tranquilo. Então, você já está acostumado a lidar com esse tipo de situação. E como é que você vai resolver? Agora temos fração sobre fração. Na teoria das frações, quando você tem uma fração sobre fração, a fração de baixo ela é equivalente a 1 sobre ela mesma. Como assim, Léo? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Então, vai ser equivalente a isso aqui, ó. Igual a 9 raiz de 3 sobre 4 vezes 5 sobre 3, certo? Guarda aí. Repetir a mesma coisa ali de cima. Primeiro, você vai pegar a multiplicação, certo? 9 vezes 5, 45. 45 raiz de 3 sobre 4 sobre 3. Ok? Depois que chegou nessa situação, aí sim, esse 3 que está fração sobre fração, ou seja, lá embaixo, ele vai ficar equivalente a 1/3. Que é a mesma coisa que se ele tivesse
e baixo de uma fração pura. Logo, 45 raiz de 3 sobre 4 vezes 1/3. Você acabou pegando esse 3 e transformou ele em uma ordem fracionária. Agora ficou mais fácil de você resolver. 45 vezes 1 dá 45. 45 raiz de 3 dá o próprio 45 raiz de 3. 4 vezes 3 dá o quê? 12. Dá para simplificar? Dá, pô. Dá para simplificar. Por quanto, Léo? Quanto que dá para simplificar aí? Dá para simplificar por 3. Ó, 45 não é divisível por 3? 12 também não é divisível por 3? Então, logo, essa mamata vai ficar o quê? 45 por 3 dá quanto? 15, né? 15, 30, 45. 45 raiz de 3 sobre 12 por 3 dá 4. Logo, o seu volume é quanto? 45 raiz de 3 sobre 4. Porra, Léo, eu achei que era mais simples essa questão. Nada é fácil, né, meu amigo? Mas você vê que não é difícil. Se você saber as fórmulas e saber como calcular de acordo com a radiciação e um pouco de fração, que vai ser tema das nossas futuras aulas, tenho certeza que os senhores conseguirão fazer essa questão sem problemas, beleza? Vamos logo para nosso segundo exemplo. Vamos lá. Nosso segundo exemplo diz o seguinte. Uma pirâmide quadrangular, ou seja, sua base é um quadrado, tem aresta de base, beleza? Aresta de base, que são as partes aqui de baixo, o lado das suas figuras geométricas planas, medindo 6 metros. E a altura, 4 metros, beleza? Determine a área da base e a área total e o volume, ok? Vamos lá então, né, pessoal? A área da base fica mais tranquilo, né? Eu acho que é a mais difícil de se calcular, né? A área da base é a área da figura geométrica plana que está aqui na tua base. A área da base, ele disse que era uma base quadrada, logo é 6 vezes 6, ou seja, L vezes L, ou L ao quadrado. Vamos lá, L vezes L. Logo, a área da base é 6 vezes 6, correto? Logo, ela é constituída por 36 metros quadrados. Já descobriu, Léo? Já, pô, só isso. Agora ele pede o que? A área total e pede volume. Porra, a área total é a soma da área da base. Você tem ela já? Tenho, né? É a soma da área da base com o volume. Desculpa, com a área lateral. Certo? Ok, né? É a área da base com a área lateral. Mas você tem a área lateral de dados? Não. Você precisa o quê? Descobri-la. E é ali que agora o negócio vai ficar interessante. Vamos lá, então. E o volume? Você tem como encontrar o volume? Sim. O volume, a fórmula dele, né? A área da base vezes a altura dividido por 3? Sim. Você não tem já o valor da área da base? Você não tem a altura? Ficou tudo mais fácil, né? Então vamos já fazer o volume, que a gente já mata essa charada. Então fica mais fácil, né? Volume igual a área da base vezes a altura sobre 3. Volume. Quanto vale tua área da base? 36, que é o que você encontrou agora. Vezes, quanto vale sua altura? 4. Dividido por 3. Dá para simplificar, Léo? Dá. Aqui, ó, 36 por 3, 3 por 3. 36 por 3 dá quanto ali na simplificação? 12. 12 de 4, 36. 12 vezes 4, repete 4. E o 3 aqui estava simplificando, já não vai mais, né? Já se foi. 3 por 3 dá 1. Logo, 12 vezes 4 dá 48. 48 metros cúbicos. Logo, já encontramos o nosso volume. Então, agora o nosso problema é somente com a área total. Mas a área total, o que nos impede de encontrar ela logo é a área lateral. Então, antes de encontrarmos a área total, precisamos da informação da área lateral, quanto vale. Então, vamos lá. A área lateral, senhores, agora vamos trabalhar com uma face em específico. Vamos pegar essa face onde está a frente do ponto médio e os apótemas, né, dessa pirâmide, que está constituído por
constituído por esse triângulo reto, tá bom? Ou triângulo pitagórico. Todos já sabem, né, na explicação, aqui é constituído pela altura, aqui onde corta a face de um lado da pirâmide de face triangular em duas é o apótema da pirâmide, que seria grosseiramente a hipotenusa desse triângulo vermelho, e aqui a base desse triângulo vermelho a gente chama de apótema da base, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo da área lateral. A área total, né, que a gente estava querendo encontrar, é a área da base somada com a sua área lateral, ok? Não temos a área lateral. Vou chamar aqui, ó, não temos a área lateral. A gente tem que encontrar. Como é que fica a área lateral? Muito tranquilo, né, senhores? O pessoal já viu aqui que se a gente tiver que encontrar uma área lateral, a gente vai ter que fazer a seguinte fórmula. Nada mais é do que a área lateral vezes a base vezes o apótema sobre 2. Isso se for, beleza? Com a base do triângulo. Mas não é uma base do triângulo, é uma base quadrangular. Logo, se é uma base qualquer, então a gente vai botar o quê? O número de faces da lateral vezes a base vezes o apótema da pirâmide ou o apótema da base, Léo? Vezes o apótema da pirâmide, tá? Sobre 2, ok? Vamos lá então, ok? Primeiro, eu sei o número de faces da minha pirâmide. 1, 2, 3, 4, né? Eu sei quanto vale minha base? Sim, né? Cada lado é 6. Mas eu sei o apótema da minha pirâmide? Não, você tem que descobrir. Então, a gente vai descobrir esse cara aqui, beleza? Logo, o apótema da minha pirâmide, eu vou ter que saber o cálculo do apótema. Quanto vale o apótema da minha pirâmide? Vamos ver. O apótema da minha pirâmide é apótema da base ao quadrado, é o triângulo pitagórico, igual ao apótema da minha pirâmide ao quadrado, mais a minha altura ao quadrado. A quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Pensa comigo agora. Vamos subir aqui para vocês entenderem quanto é esse triângulozinho aqui de dentro. É um triângulo de Pitágoras, um triângulo formado por um ângulo reto. Eu tenho aqui o cateto, que é 4 metros, a hipotenusa que eu quero descobrir e aqui que eu quero descobrir. Beleza. Concorda comigo que nessa face lateral, 6 metros, ok? Ela não é constituída por um vértice completo? Concorda comigo, né? Que esse lado aqui, ele vale 6 metros. Mas se eu cortei ele bem no meio mesmo, aqui até aqui, o que era 6 vira 3. Metade do segmento de reta. Logo, o apótema da base é o equivalente a metade da sua aresta da base. Ok? Porque você está trabalhando com as bases das figuras. Aqui a aresta da base, metade dela, que é o ponto médio, é o aresta da base. Logo, você já sabe quanto vale a sua aresta da base. Ok? Bem tranquilo, né? Bem de boa. Logo, a sua aresta da base é 3. Logo, 3 ao quadrado. Igual o apótema da pirâmide, que você não sabe. Ok? O apótema da pirâmide. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. O apótema da pirâmide ao quadrado, que você não sabe quem é, mais o h ao quadrado, que é 4. Beleza? Só que, pessoal, é o seguinte, vamos lá. A gente está pedindo os apótemas em relação à altura.
Logo, a sua fórmula terá que ser o quê? H ao quadrado é igual à soma dos seus apótemas da pirâmide mais o apótema da base. Ok? Então, essa agora vai ser a sua fórmula principal para os apótemas em relação à altura. Que a gente está fazendo em relação à altura. Então, logo, quanto vale ali o seu H? 4, né? 4 ao quadrado. Quanto vale ali o seu apótema, né? Da base? 3 ao quadrado. E o seu apótema da pirâmide? É o que você quer descobrir. Certo? Se você fizer nesse campo aqui, é bem chatinho. Você vai ver que você precisa fazer em relação à altura. Então, logo, o seu apótema da pirâmide, você deverá descobrir. Logo, o seu apótema da pirâmide é o equivalente à soma da altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Logo, então a gente já tem a nossa fórmula completa para encontrar o apótema da pirâmide, que é o que ele pede. Então a gente vai usar essa fórmula aqui. Apótema da pirâmide é o que a gente quer descobrir, elevado ao quadrado, igual a altura, que é 4 ao quadrado, mais o apótema da base, 3 ao quadrado. Ufa! Foi chato essa teoria, né? Mas é. Então, a partir de hoje, o que os senhores terão que fazer é decorar essa fórmula. AP ao quadrado, igual a H ao quadrado, mais AB ao quadrado. Ok? Quanto vale o teu apótema da pirâmide ao quadrado? Você não sabe. Certo? Então, você vai chamar de AP ao quadrado ainda. Quanto vale a altura? 4 ao quadrado, 16. Quanto vale o seu apótema da base? 3. 3 ao quadrado é 9. Logo, 16 mais 9 dá quanto? 25. Se está ao quadrado aqui, vem para cá. Se está em potenciação, vem em radiciação aqui. Certo? Apótema da pirâmide. Logo, seu apótema vale quanto? Raiz de 25. Logo, seu apótema da pirâmide é igual a 5 metros. Ok? Já temos aqui, finalmente, nosso valor do apótema da pirâmide. Ok? Agora ficou mais fácil da gente encontrar a área lateral, que precisava do apótema da pirâmide. Como é que vai ficar isso aqui? A área lateral igual ao número de faces laterais vezes a base vezes o apótema da pirâmide sobre 2. Agora ficou mais fácil de encontrar a área lateral. Número de faces, 1, 2, 3, 4, que é a base quadrangular. Logo, as faces são 4 no total. Então, 4 vezes a base. Quanto vale? Base 6, né? Vezes o apótema da pirâmide, você já encontrou que é 5, né? Sobre 2. Dá para ficar aqui 2 e 2, certo? 4 dividido por 2 dá 2, vezes 6, vezes 5. Logo, a sua área lateral. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 5 dá quanto? 60. Logo, é 60 metros quadrados a sua área lateral. Agora que você conseguiu encontrar o valor, né, da área lateral. Chato, né? Bem chato. Então, fica tudo mais fácil para encontrar o volume, correto? Então, o volume vai ser quanto? Área da base vezes a altura sobre 3. Volume. Quanto vale a área da base? 60. Vezes, quanto vale a altura? 4, né? Que é o que a gente sabia antes. 4. Sobre 3. Beleza? Área da base vezes a altura sobre 3. Olha só, eu tô viajando. A gente não quer saber o volume. Já tem o volume. A gente quer saber a área total. Perdão. Área total. A área total é a área da base mais a área lateral. Ok? A área total é quanto? Quanto vale a área da base?
60. Mais. Quanto vale a área da base aqui? 36. A área da base, 36. E a área lateral, 60. Logo, você encontrou a tua área total. 60 com 36 dá 96 metros quadrados. Está aí logo a sua questão pronta. Quanto vale a tua área da base? 36. A sua área total, 96. E o seu volume, 48. Beleza? Bem chata, né? De se fazer essa questão. Principalmente quando se trata envolvendo o apótema ali. Mas como eu falei, pessoal, guardem essa fórmula em relação ao apótema da pirâmide, ok? Em relação ao apótema da pirâmide. Então, pessoal, é isso, tá? Lá no nosso PDF você vai encontrar questões parecidas com essas, tá? E não vai sair fora dessa alçada, pessoal, em relação à nossa prova, tá? A brigada, geralmente, ela não é de cobrar muita pirâmide, mas como está no nosso edital, então faz necessário estudá-la. Geralmente, em geometria espacial, elas cobram paralelepípedo, prisma, cubo, são coisas mais tranquilas. Mas, se está lá na nossa prova pirâmide, então há uma grande chance de ser cobrado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Nos vemos na nossa próxima aula de geometria espacial, a qual a gente vai se tratar sobre cones, tá bom? E até a próxima, pessoal. Bons estudos. Valeu!